Sueli, você é uma pessoa ansiosa? Eu sou ansiosa, Fernanda. Inclusive, antes de começar, né, esse podcast, eu fiz uns exercícios de respiração. E você? Você é ansiosa? Eu também sou um pouquinho ansiosa. Em alguns momentos eu sou bem ansiosa. Roda a vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaibe, estou aqui com a Sueli Detogni. Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Fernanda, eu estive pensando, né, sobre como a ansiedade tem aparecido dentro do consultório, né? Como Verdade. que essa queixa se tornou tão comum, não é mesmo? Verdade, Sueli. A ansiedade realmente ela tem sido um assunto bem recorrente dentro dos nossos consultórios, né? Muitos dos nossos pacientes relatam esses sintomas para a gente. Sim. E é por isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre a ansiedade, né? Bom, inicialmente, a ansiedade, ela é uma emoção natural, não é? Isso. Ela é uma emoção natural da experiência humana. Então, assim, embora ela possa parecer prejudicial, ela tem os seus benefícios. Sim. Né? E ao estarmos, né, alertas a possíveis perigos, nós somos mais propensos a agir nos protegendo, não é mesmo? Verdade. E aí, quando o nosso cérebro interpreta algo como perigoso, ameaçador, né, ele se prepara para quê? Para lutar ou para fugir. Né? Exato. Essa resposta de luta ou fuga, ela é um mecanismo que ele é automático da nossa sobrevivência. O corpo, nesse momento, né, ele libera adrenalina, que faz o cérebro ficar um pouco mais alerta, né, ter reações mais rápidas, e cortisol também, que aumenta a força muscular. Né? Então, para se preparar para ação e, de certa forma, se proteger. Né? Então, isso está diretamente ligado à espécie humana, né? A sobrevivência da espécie humana, a perpetuação, não é mesmo? Exato, exatamente. E nesse momento, né, que você falou da liberação da adrenalina, do cortisol, ocorrem várias mudanças, né, no nosso corpo, fisicamente, que eu estou dizendo, com o aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, né? Sim. A respiração fica mais ofegante, a pupila dos olhos se dilata, né? Então, a gente se sentir ansioso diante de uma prova, antes de uma prova, uma entrevista de emprego, de um podcast, da gravação de um podcast, né? Tudo isso nos impulsiona a nos preparar para um evento, né? Sim. E isso é muito bom, para que a gente possa ter um bom desempenho, né? Claro. Na prova e tudo. Então, é importante a gente aprender a lidar com a ansiedade e extrair dela os benefícios que ela traz para a gente, não é verdade? E minimizar as coisas ruins, né? Os efeitos negativos. E então, diante disso, Sueli, uma pergunta que sempre aparece para a gente, né? Qual que é a diferença entre ansiedade e medo, Sueli? Isso aí, é muito comum essa pergunta, né, Fê? Não é? Então, nem sempre é fácil a gente distinguir, né, o que é medo e o que é ansiedade. Tem sempre uma confusão nisso aí, né, das pessoas. Isso aí, uma curiosidade muito grande, né, deles, né? Então, assim, né, a emoção do medo, ela é um sintoma presente no quadro da ansiedade, não é mesmo? Isso. Os dois indicam uma percepção de perigo. Né? O medo é uma emoção que humanos e animais experimentam. Né? O perigo, a ameaça que produz medo, ele é mais claro, é um pouco mais reconhecível, não é mesmo? E então, o medo se ativa diante do perigo ou ameaça. E cessa, né? E termina quando essa ameaça também cessa. Geralmente, né? Quando a ameaça acaba, o medo tende a acabar também. Exatamente, né? E assim os sintomas também diminuem, não é mesmo? Exato. Por exemplo, é normal sentir medo quando nós estamos atravessando uma faixa de pedestre e o carro tá vindo em alta velocidade. Com certeza. Né? É normal. Por exemplo, quando um cão feroz, né, tá vindo em sua direção, você também sente medo. Sim. É perfeitamente normal, não é mesmo? Então, assim, esse é o medo. Agora, a ansiedade, ela é uma emoção
que só os seres humanos apresentam, né? O ser humano é o único que experimenta essa emoção da ansiedade. Interessante essa informação, hein, Sueli? Isso aí. Ela está geralmente associada à percepção de uma ameaça, né, futura, que pode ser tanto real ou imaginária, não é mesmo? E, como exemplo, você até já deu alguns exemplos, né, Fê? A gente pode falar sobre a antecipação de uma conversa, que é difícil, né, com alguém. Sim. Pode falar também de uma viagem programada. Às vezes você está ali programando a viagem, você fica super ansioso, né, com aquela viagem que está para acontecer. Ou se não, uma prova, né? Sempre uma coisa futura, né? Isso aí, sempre alguma coisa futura, né? Como você falou, a gravação de um podcast, que também é muito comum a gente ficar ansioso, não é mesmo? Bem, mas diante disso, quando essa ansiedade se torna patológica, Fê? Então, a ansiedade, ela passa a ser patológica quando ela começa a prejudicar as pequenas tarefas nossas do dia a dia, né? O seu cotidiano, né? Isso. E aí a gente começa a evitar e se esquivar das situações para evitar o sofrimento. Então, quando a gente começa, às vezes, a desmarcar algum compromisso, porque você não quer sentir aquela ansiedade ali diante dele. Quando você deixa de ir a eventos sociais, né? Quando você deixa de fazer algo em seu benefício, né? E quando a angústia que a ansiedade gera, ela começa a refletir fisicamente na gente. Porque, por exemplo, nas situações cotidianas, a gente percebe que algo não está ficando bom, né? Algo não está bem com a gente. Porque você começa a ter preocupações exageradas diante de tarefas comuns do dia a dia, né? Diante dos seus compromissos normais. Ou então, diante de algumas adversidades do dia a dia, da vida acontecendo naturalmente, você começa a ter pensamentos catastróficos. Sim. Começa a achar que sempre vai dar errado, começa a imaginar que aquela situação não vai dar certo. E aí você acaba adoecendo. Por quê? Imagina um corpo em estado de alerta constantemente. O tempo todo, todos né? os dias. Liberando adrenalina e cortisol o tempo inteiro. Sim. Não há organismo que aguente, Não. né? E aí você começa a ter vários sintomas físicos. E aí essa ansiedade gerada por esse estresse constante, essa preocupação exagerada, constante e catastrófica, é que é a ansiedade patológica, né, Sueli? Exatamente, né? E aí, nesse caso, de acordo com o DSM-5, né, a gente pode falar que a ansiedade, ela passa a ser um distúrbio de ansiedade generalizada, né? Exato. Diferenciando a ansiedade patológica daquela ansiedade natural do dia a dia, né? Então, assim, quando há uma ansiedade excessiva, uma preocupação persistente, quando isso ocorre todos os dias, né, ou pelo menos na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses também, né? Então a gente pode dizer que essa ansiedade, ela é uma ansiedade patológica, né? Há muita dificuldade em controlar a preocupação no dia a dia. E aí ela traz também vários sintomas, né? Tem tontura, tremores, sudorese, falta de ar, taquicardia, né? Às vezes as extremidades gelam também, né? Há uma dificuldade de concentração também. Há uma tensão muscular, irritabilidade. É claro que nem todo mundo, né, vai sentir todos esses sintomas ao mesmo tempo, mas esses sintomas, eles fazem parte da ansiedade em muitos casos, não é mesmo? E aí, assim, outra questão, perturbação do sono, insônia, né? Náuseas e até mesmo distúrbios intestinais, Fê. É impressionante, né? Bastante, né? Você sabe, Sueli, que segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade do mundo. E há muito tempo nós estamos nesse ranking, viu? Não é de hoje, não. Pois é, né? E por que você acha que nós somos um país mais ansioso, Sueli? Pois é, Você tem alguma ideia por quê? Então, né? Infelizmente, nós estamos no topo desse pódio, Fê. Pena que isso não é um prêmio, não é mesmo? Né?
Então, assim, de acordo com o relatório que foi publicado em março pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, né? E aí a gente pode dizer, né, lá estava escrito que é aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros. É muita gente, né? Não? É bastante gente. É maior do que muitos países. Aí, exatamente, né? Então, assim, mais ou menos 9,3% da população, né, convive com esse transtorno. E aí alguns especialistas dizem que isso se dá devido ao índice elevado de desemprego, né? Recorrente de quê? De mudanças do rumo da economia, a falta de segurança pública também, né? Também é apontada, né? Sim. Como um fator, né? Para essa alta prevalência de transtornos ansiosos, né? E o Brasil também tem uma taxa alta de violência, não é mesmo? Tem pouco acesso aos serviços de saúde mental ainda, né? Está melhorando, a gente sabe, sim, mas ainda não é o ideal, não é mesmo? Tem muitas horas de trabalho, as pessoas trabalham muitas horas por dia, né? Sim. Também. Há também um pouco de insegurança quanto ao futuro, né? A qualidade de vida que não é muito ideal ainda, né? Às vezes na decisão da profissão, né? Também, né? Então, assim, a gente espera que isso melhore, claro, né? Mas ainda não é ideal essa questão da segurança quanto ao futuro. Além também de uso excessivo de computadores e smartphones, né? Pois é. E aí a gente entra até na questão do nosso podcast passado, né? Isso aí. O uso exagerado das telas. Porque aí a gente vê que entre as faixas mais vulneráveis a terem o transtorno de ansiedade estão as crianças e os adolescentes, né? Exatamente. Aí a gente volta a tudo isso, né? Que nós falamos no podcast passado. Isso aí. E eles aparecem na liderança da vulnerabilidade, né? Infelizmente, né? E principalmente isso ficou mais acentuado pós-pandemia, porque as nossas crianças e os nossos jovens foram retirados do convívio social. Sim. Foram retirados das escolas, foram trancados em casa, e aí o lazer passou a ser a tela e a escola também passou a ser a tela. Tudo na tela, Então ele né? perdeu o contato social com a natureza, os exercícios ao ar livre durante um bom tempo, né? Sim. Então isso tudo se agravou. E como que o transtorno de ansiedade pode afetar o dia a dia de uma pessoa? Pois é, isso pode variar muito, né, de uma pessoa para outra. Sim, com Na certeza. maioria das vezes, o transtorno da ansiedade, ela afeta todos os contextos da vida da pessoa, né? Desde o trabalho, os relacionamentos, a qualidade da vida, qualidade de vida geral, social, Sim. enfim, todos os setores, né? Ela, como nós já falamos, ela se torna patológica quando ela é muito intensa, quando ela aparece com muita frequência, ou seja, quase todos os dias você está ansioso, né? E por um tempo muito longo, né? Sim. Mais de 6 meses, como você já havia citado. Causando prejuízos, né, funcionais nas várias áreas da vida, como eu disse, no trabalho, social, na qualidade de vida, nos relacionamentos, né? E quando afeta todo esse desempenho, né, da pessoa na vida dela, de modo geral. Sim. Aí ela surge de uma inquietação, né, de uma preocupação desproporcional, de coisas que talvez não era para estar se preocupando, né, coisas do cotidiano, do dia a dia. E a pessoa está sempre diante de uma ameaça. Ela acha sempre que ela está ameaçada de alguma forma, né? É aquele famoso pensamento catastrófico, né? A pessoa está sempre achando que alguma coisa vai dar errado, né? É tão comum, né, isso acontecer. Exato. A gente vê muito isso na clínica, né? Exato. Então, assim, quando a ansiedade ela não é tratada ao longo tempo, né, ao longo do tempo, ela vai trazer alguns prejuízos para a gente, né? Não, com A certeza. gente pode falar, por exemplo, de prejuízos funcionais, não é mesmo? Por quê? Porque faz parte da vida resolver problemas, né? Aqueles problemas do dia a dia, né? Então, assim... Quem não tem, né?
todo mundo tem, né? Faz parte da gente, né? Mas não é todo mundo que consegue lidar com esses problemas no dia a dia, né? Às vezes isso causa muita ansiedade, né? E aí o transtorno da ansiedade, ele pode comprometer significativamente a produtividade das pessoas no dia a dia. Coisa simples, né, Fê? Com certeza. A pessoa, às vezes, fica tão ansiosa que ela chega a passar mal, né? Aquilo ali passa a ser um evento, né? Vamos dizer assim. Exatamente, isso aí. Então, assim, às vezes a participação dela nas atividades da vida cotidiana fica comprometida, não é mesmo? A gente também pode falar sobre prejuízos físicos, né? Já que a pessoa acaba vivendo em tensão constante ali, né? O tempo todo. E isso pode causar, né, várias dores, pode causar náusea, tontura, nervosismo, né? A gente tem vários sintomas que até, inclusive, já foram falados aqui anteriormente, né? A ansiedade, né? O transtorno da ansiedade também pode trazer para a gente prejuízos sociais, né? Muitas vezes as pessoas, elas evitam sair de casa, evitam se relacionar, ou participar de eventos, não é mesmo? Por quê? Porque elas têm medo de terem uma crise de ansiedade. E tendo essa crise de ansiedade, muitas vezes elas têm medo de serem julgadas em público. Aí fica evitando, se esquivando de situações. Né? Evitam sair, né? Então, assim, vários são os prejuízos. E também prejuízos cognitivos, né? Que aí tem a ver muito com problemas de memória, atenção, foco, não é mesmo? Principalmente foco, né? A pessoa vai perdendo o foco com a ansiedade, Sim, né? Fica muito debilitado, né? Verdade. Às vezes as pessoas têm que... uma coisa importante de ser dita, que tem que observar muito, às vezes a pessoa tem um diagnóstico de TDAH por falta de foco. Não, tem o diagnóstico, não, desconfia, né, de um diagnóstico de TDAH, e muitas vezes é uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizado que está exagerado e ela não consegue se concentrar, né? Então, precisa de ser muito bem olhado esse sintoma, né? Muito, né? Pois é. E aí, pesquisas apontam, né, que a ansiedade, ela está diretamente relacionada a algumas causas, né? Dentre elas, a genética. Sim. Mas ela não é um fator determinante. Uma pessoa ansiosa tem uma grande chance de ter um filho ansioso, mas não é determinante. Não. É bem possível você criar, sim, um filho que não tenha uma ansiedade patológica. Ansiedade todos temos, né? Não é uma ansiedade patológica, né? Além do fator genético, nós temos aí também como causas, né? Traumas de infância, que podem gerar, né, uma ansiedade patológica. O ambiente que a pessoa vive, né, que ela está inserido. A ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade, ela é inimiga da previsibilidade, né? Então, se você é criado num ambiente que não tem muita previsibilidade, provavelmente vai ser gerada uma criança ansiosa. Uma criança que não tem segurança e previsão de como os pais se comportam, isso pode gerar uma criança ansiosa, sim. Com certeza. Né? Então, o ambiente que a pessoa está inserido, como eu já disse, excesso de consumo de substâncias, né? Como drogas ilícitas, álcool, nicotina, cafeína em excesso. Nós gostamos muito de café, mas aí nós estamos falando de excessos, né? Sim, nós amamos um café. Enfim, todas essas substâncias que a gente já sabe que fazem mal para muitas coisas, né? Inclusive para a ansiedade. E problemas externos, como os que você já relatou aí, né? Às vezes a perda de um emprego, problemas de insegurança, problemas de violência. Tudo isso, né? Pode também gerar uma ansiedade exagerada e patológica, né? Sim, claro. E aí, nós também estamos num quesito, assim, vamos dizer, não muito vantajoso, né? A maior prevalência de ansiedade somos em nós, né, mulheres. As mulheres, elas são
muito mais atingidas pela ansiedade, né? E aí por uma combinação de fatores, né? Um deles é as mudanças hormonais que nós temos aí ao longo da vida, né? Sim. Esse sobe e desce de hormônios, estresse devido às vezes à sobrecarga, né? Muitas responsabilidades. A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é profissional, ela muitas vezes é a responsável única financeira por uma casa e muito cobrada, né, socialmente, também, né, que tem que ser boa em tudo, sim, né? Mulher Maravilha, né? Muitas tem que vezes. ser a Mulher Maravilha, e aí isso traz a mulher para o topo do transtorno de ansiedade, né? Mas quando a ansiedade se torna muito exagerada e a pessoa entra em crise, Sueli, muitas vezes ela vai ter que parar no pronto atendimento. Exatamente, isso acontece muito, né? Então, assim, de acordo com Paulo Dalgalarrondo, né, que é um professor de psicopatologia, é um autor de livros, né? Livros famosos, adotados nas universidades, né? Muito respeitado, né? Ele traz para a gente que a crise ou o ataque de pânico são formas mais marcantes e intermitentes, né, de ansiedade. Sim. E essas crises, elas podem ocorrer em qualquer lugar, em contexto e momentos, né? E duram aproximadamente de 15 a 30 minutos. E ela aparece quando menos se espera, né? Às vezes você está dormindo, né? O indivíduo está dormindo e aí ele tem uma crise, né? De pânico, né? Mas ela dura, assim, como eu falei, poucos minutos, né? Porém, ela pode ser confundida com um AVC, com um infarto, não é mesmo? E aí, nesses casos, é bastante comum os pacientes procurarem as emergências médicas, né? E em busca de causas orgânicas, muitas vezes, né? Achando que está tendo um ataque cardíaco, né? Está tendo ali um problema cardíaco, né? Devido àqueles sintomas que elas estão sentindo, não é mesmo? Então, assim, esses sintomas, eles acarretam nessa pessoa um intenso sofrimento, né? Sofrimento psíquico com o quê? Com modificação de comportamento, né? Devido ao medo daquilo ocorrer, né? Na ocorrência de novos ataques, né? Então, assim, eles buscam logo de cara, né? A gente pode dizer, Sim. né? O pronto atendimento devido a isso, por medo realmente de ser alguma coisa orgânica. Sim, porque os sintomas são ruins mesmo, né? Isso, são ruins e são até parecidos, né? Parecidos com ataque cardíaco mesmo, né? Exatamente, né? Então, assim, muitos param até mesmo de sair de casa, como a gente comentou também, né? Muitos relatam a sensação de morte, né? Muitos pacientes já relataram essa sensação na crise de pânico, né? Mas é uma crise que passa, né? A gente já sabe que a crise de pânico, ela tem um tempo para durar. Apesar daqueles sentimentos serem muito ruins, a gente entende, né? Claro. E valida todas essas emoções, todos esses sintomas no paciente, né? Mas a gente sempre fala com ele, olha, isso passa, não é mesmo? Verdade. É preciso, então, a gente estar atento, né? Sim. Atento quando a ansiedade ela se torna patológica, com né? Com certeza. Porque, nesse caso, é preciso procurar ajuda, né, Sueli? Sim, com certeza, né? Atualmente, né, a maioria das pessoas com transtorno de ansiedade, ela pode e deve ser tratada através de uma intervenção profissional adequada. Sim. Né? Com tratamento farmacológico, muitas vezes, combinado com psicoterapia. Isso aí. Não é verdade? E, em muitos casos, a psicoterapia, ela funciona com mais eficácia do que o próprio medicamento. Dependendo do grau da ansiedade da pessoa, a resposta para a psicoterapia, ela é melhor do que através do medicamento. E aí, nós temos também várias estratégias, né? Que a gente pode lançar mão para poder ajudar na nossa ansiedade, né? E quais são as melhores estratégias, Sueli, para a gente poder lidar com a ansiedade? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre elas, né? Para poder vamos lá. Ajudar um pouco, né?
os nossos... O dia a dia, os nossos ansiosos aí, Brasil afora, né? Verdade. Então, uma delas é praticar, né, técnicas de respiração. Por exemplo, a gente pode falar sobre a respiração diafragmática, né? Sim. Que é aquela que a gente coloca uma mão no abdômen, uma mão aqui no peito, né? E aí a gente dá uma respirada profunda pelo nariz. Porém, a gente tem que lembrar que a gente tem que encher o abdômen, né? A gente costuma muito encher o peito de ar, né? E isso não é o ideal, não é mesmo? A gente tem que manter o peito relativamente imóvel e a barriga que tem que estender, né? Exato. E aí a gente fica realmente com barrigão. E tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aquele momento ali não há o menor problema, Não né? tem problema. Então, assim, Fê, você já observou um bebê respirando? Não é? A gente observa e parece que a gente esquece. Parece não, a gente esquece, né? Exatamente, a gente esquece. Porque assim, quando o bebê respira, ele respira profundamente, né? Isso. E aí cada respiração, ela é feita a partir do abdômen a da criança. A barriguinha dele sobe e desce, né? Isso aí, sobe e desce. Então, assim, o segredo realmente está no diafragma, né? Muitos de nós, né, ao longo do tempo, fomos condicionados a contrair a barriga. E aí era para ser o contrário, né? É para ser o contrário, né? A gente precisa distender essa parte, né? E aí a gente acaba respirando pelo tórax, não é mesmo? Então é tão importante a gente aprender, né? Principalmente nesses momentos de crise, utilizar mesmo essa respiração diafragmática, né? Observar a respiração na hora que você está sentindo a ansiedade chegar, né? Isso aí, exatamente. E aí, nós temos também exercícios de relaxamento, né? Que a gente pode também dar como opção, como a yoga, a meditação, o mindfulness, né? Também, né? Que é aquela atenção plena ao que você está fazendo naquele momento, né? Aquele momento presente, que é o que está acontecendo. Então, assim, é muito útil a gente pensar nessa atenção plena e vivenciar ela no nosso dia a dia, né? Sim. Nós temos muitos aplicativos de meditação guiada também para poder ajudar, né, nesse processo, que também podem ser baixados, né? Então, assim, a gente tem ferramentas para isso. Sim. Não é mesmo? Bom, outra estratégia, né? Importantíssima. Atividade física regular. Olha ela entrando aí de novo. Primordial, né? Padrão ouro para a ansiedade. É isso aí. Constatado através de estudos que os resultados das atividades físicas são mais eficazes do que muitos medicamentos. Parece brincadeira isso, né? As pessoas não levam a sério, mas é verdade. Uma coisa que está tão à mão, né? Então, se for ao ar livre, então, melhor ainda. Contato com a natureza, caminhada na praia, gente. A gente está na praia. Olha que lugar maravilhoso. A gente mora no nós litoral, somos privilegiados aqui no momento, né? Nós estamos aqui na praia. Então, lançar mão de atividades físicas ao ar livre, então, melhor ainda, que você exercita, além da atividade física, a contemplação. Sim. A contemplação à natureza. Sentir o sol, sentir o vento, observar o mar, observar uma mata, não é? Melhor ainda. Então, padrão ouro aí. Estabelecer uma rotina é outra estratégia. Como eu disse anteriormente, a ansiedade ela é inimiga da previsibilidade. Então, quando você estabelece uma rotina, você planeja a sua semana, eu falo muito para os pacientes, planeje a sua semana. Coloque, faça mesmo uma agendinha. O que eu vou fazer na segunda, o que você vai fazer. Anote os horários dos seus compromissos. Tira da cabeça a sua preocupação e coloca no papel. Sim, com Quando certeza. você planeja, né? Sim. Você passa aquela preocupação ali para o papel, isso já meio que esvazia o seu pensamento e você não vai ficar tão ansioso com aquilo. Aí. É claro que o planejamento pode dar errado? Sim. Claro que pode, né? As coisas, intercorrências acontecem. Mas se alguma coisa não sair, ok, você se adapte ali durante a semana. Mas coloca. Você olhar para aquilo ali vai te fazer ficar mais tranquilo, né? Com certeza. Então, planejar a semana. Não precisa de ser a longo prazo, não. A semana tá bom, né? Isso aí. Domingo à noite, na segunda de manhã, o tempo que você tiver ali lançando mão disponível, você faz aquele planejamentozinho. Ajuda bastante. Bastante.
A gente pode falar também sobre ter uma alimentação saudável, né? Tão importante, né? É muito importante a gente manter uma dieta equilibrada, né? Eu falo sempre no consultório, eu indico sempre procurar uma nutricionista, quando a pessoa, né, tem essa condição, né? De procurar uma nutricionista também, né? Porque, assim, cada profissional na sua área, né, com a sua habilidade, mas nós sabemos que é muito importante ter uma alimentação saudável, né? Nós temos uma noção de como que é uma dieta saudável, porém a gente não tem a certeza. Então, assim, busque um profissional. Sim, adequada para cada pessoa, né? Exatamente, né? Outra coisa que a gente pode falar é evitar estimulantes, por exemplo, café, né? A cafeína, né? O açúcar também. Por quê? Porque eles podem aumentar o nível de ansiedade também, não é mesmo? A necessidade também de um sono adequado, né? Colocar em prática a higiene do sono, né? Eu falo muito, nós falamos, né? Com o paciente na clínica, né? Sobre isso, né? Sobre fazer essa higiene do sono realmente, né? Muito importante, né? Há várias dicas de como criar aquele ambiente, um ambiente propício para poder dormir, não é mesmo? E, por exemplo, a gente pode evitar as telas à noite, né? A gente evita TV, celular, né? Manter o quarto escuro, né? Também silencioso. Evitar alimentos muito pesados à noite, não é mesmo? Então, assim, manter mesmo essa higiene do sono tão importante para diminuir também a ansiedade. Sim. Aí eu continuo batendo na mesma tecla, né? Limitar consumos de álcool, que também, né? Acaba tendo aí um fator exagerado em cima da ansiedade, né? Desde que consumido exageradamente. Nicotina, né? E telas, né? Então, evitar o uso exagerado dessas 3 substâncias, né? Citadas. Da tela, né? Falar sobre os seus sentimentos, né? A fala, ela é terapêutica. Com certeza. Né? Além da psicoterapia, né? Ter uma rede de apoio, ter amigos, ter familiares, ter pessoas em quem você confie, também, bater um papo, expressar seus sentimentos, né? Expressar todas as suas formas de sentir, colocar em questão suas dúvidas, enfim, falar, né? Isso aí. Aí também pode lançar mão de grupos de apoio, né? Existem vários, né? Nas igrejas, nas escolas, nas unidades de saúde, né? Tem vários grupos, inclusive tem grupos de apoio para pessoas com ansiedade. Né? É verdade. Então, isso também ajuda bastante. Quando você encontra pares e você tem a oportunidade de falar e se identifica com o outro, com a fala do outro, isso também é terapêutico, né? Com certeza, claro, né? Verdade. Nós podemos falar também sobre o tempo de qualidade, né? Como é importante o autocuidado, né? Então, assim, é importante reservar tempo para aquelas atividades que você gosta, né? Que proporcionam prazer, relaxamento, né? Por exemplo, como ler, ouvir música, não é mesmo, Fê? Pintar, fazer jardinagem, né? Um artesanato, não é mesmo? Dançar, tão gostoso, né? As famosas válvulas de escape, né? Exatamente, isso aí. Assistir filme, né? Então, assim, eu sei que no dia a dia a gente sabe, né? Nós sabemos que as rotinas são pesadas, mas às vezes você não precisa de muito, né? Você, 15 minutinhos de leitura, né? 15 minutinhos ouvindo uma música mais relaxante, alguma coisa que você gosta, né? Tomando um chá gostoso, isso, né? Exatamente, né? Então, fazendo um momento para si, o né? seu momento de autocuidado, não é? Tão importante no dia a dia. E nós também podemos falar sobre a espiritualidade, né? Então, assim, nós sabemos que a espiritualidade, né? Os estudos já vem mostrando, né? Sobre a espiritualidade também. Ela pode exercer uma importante influência em diversos aspectos, né? Da vida do paciente, né? Então, assim, quando o paciente já traz isso, né? Quando ele já tem isso como uma forma de enfrentamento,
a gente consegue perceber, né, observar melhoras, né, dos sintomas de ansiedade também, não é mesmo? Então, assim, portanto, é um recurso, né, de enfrentamento que é muito importante e necessário para o paciente, né? Muito. Então, assim, cada vez mais a gente percebe que a psicologia tem voltado, né, a esse estudo, tem se voltado a esse estudo também Sim. da espiritualidade como um recurso que favorece a saúde mental, não é mesmo? E aí, nós podemos até citar o Panzini e o Bandeira, né? Que também são 2 autores de livros, né? Que são muito importantes, muito bem vistos, né? E eles afirmam, né? Eles falam que o coping, né? O enfrentamento espiritual, né? É um modo de como as pessoas utilizam a sua crença espiritual para quê? Para reduzir ou para suportar situações de estresse, né? Sim. E as dificuldades da vida, né? Então, assim, já temos vários estudos também que comprovam isso, não é mesmo, Fê? Isso, verdade. E aí, diante também, como estratégia, buscar ajuda profissional. Com certeza. Terapia, Sim. né? É eficaz no tratamento da ansiedade. Já Sim. falamos aqui, né? Muitas vezes mais eficaz do que o próprio medicamento, né? Então, considere procurar um psicólogo, né? Sim. Para se orientar. Até porque o psicólogo, ele é o profissional especializado, de escuta qualificada, Sim. né? E irá conduzir as sessões, né, de acordo com que você reflita sobre seus padrões de comportamento, sobre os seus pensamentos, trazer você para uma situação real. Sim. Né? Trazer o seu pensamento para os padrões reais de uma vida. Presente, né? Isso, nem mais e nem menos, nem catastrofizando e nem romantizando, né? Isso aí. Então, para a realidade realmente dos fatos, né? E se for necessário, com orientação médica, muitas vezes do especialista, né? O psiquiatra, que é o especialista mais recomendado para essa situação, fazer o uso do medicamento, se necessário, né? Sim, prescrito claro. pelo médico. A gente sabe que nem todas as pessoas conseguem ter acesso fácil a um psiquiatra. E inúmeras vezes acontece de outros médicos. Qualquer médico pode receitar um medicamento para ansiedade. Sim. E isso acontece muito no SUS, porque o SUS não tem muitos profissionais especializados em psiquiatria. Sim. Então, muitas vezes é o clínico geral, né? O ginecologista que atendeu a pessoa e passa um medicamento. Mas o profissional mais recomendado é o psiquiatra. Exatamente. Não é mesmo? Então, todas essas dicas, né, ajudam a gerenciar a ansiedade de forma mais eficaz. Com certeza, né? É importante também experimentar, no caso da psicoterapia, diversas abordagens. Às vezes a pessoa não se adaptou com algum psicólogo que ela foi, né? Mas pode se adaptar com outro. Experimentar e buscar ajuda mesmo qualificada, procurar saber, né? Sim. Lançar mão desses recursos. Com certeza, né? Então, assim, para alcançar esse alívio, né, duradouro da ansiedade, é importante enfrentar gradualmente as situações, né, que desencadeiam esse sentimento, né, essa emoção, né? Começando como? Pelas situações que são menos difíceis, né? E aumentando o nível de exposição gradativamente, não é mesmo? Conforme o paciente for se sentindo mais confortável, né? Então, assim, é preciso seguir em frente mesmo sentindo medo. Porque se esquivando e fugindo não é a solução. Não, né? de jeito nenhum. Então, assim, a evitação, né, a evitação é uma estratégia comum para reduzir a ansiedade. A gente sabe, né? Só que, assim, evitar o fato, né, que me causa ansiedade pode me causar ainda mais ansiedade, Sim. não é mesmo? Então, assim, quando você evita situações que te deixam ansioso, né? Muitas vezes acontece de você perder a oportunidade de aprender a lidar com elas. Porque como que você vai fazer? Você tem que se expor de alguma forma àquelas situações, né? Devagar, gradativamente, como eu falei, né?
Mas é importante, né, que você se exponha, né? Então, assim, há um exercício que nós passamos, né, para alguns pacientes, que ele se chama acalme-se, né? Então, nesse exercício do acalme-se, tem um tópico que fala sobre aceitar. Aceitar e tentar entender aquela emoção que você está sentindo, né? Então, assim, mesmo que aquela emoção não seja a melhor, ela não seja muito boa, mas é importante você estar entendendo ali por que ela está ali, né? E entender que fugir não vai resolver a situação. Verdade. Né? E aí é importante a gente colocar para as pessoas que a ansiedade, ela não é perigosa, né, Sueli? Não. Embora o que você sente seja desconfortável, é ruim de sentir, né? Sim. Não é uma emoção que gera sintomas bons, né? São desconfortáveis. Mas é importante a gente lembrar que ela não representa risco à saúde. Sim. Eu sempre falo isso para os pacientes: você não vai morrer de ansiedade. Não. Então, não se desespere, né? É possível você conviver com ela, desde que você tome os cuidados, fique atento, busque ajuda, né? Sim, com certeza, né? Então, e aí, diante disso tudo que nós falamos, Sueli, para finalizar, qual que é o ponto central de tudo que nós falamos que a gente pode extrair 2 dicas importantes para poder passar para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, a gente pode falar sobre a importância da psicoeducação, não é mesmo, Fê? Isso, né? Importantíssimo. É importante você entender, aprender sobre a ansiedade, né? Por quê? Porque você só consegue lidar com aquilo que você realmente estuda e conhece. Com certeza. Então, assim, é preciso se autoconhecer, né? Entender quais são os gatilhos que desencadeiam a ansiedade, né? E estudar sobre a ansiedade, não é mesmo? Mas também, né? Praticar o que te acalma e o que te dá prazer. Verdade. E aí, outra dica normalize a ansiedade, aceite a ansiedade e as emoções causadas por ela, tudo que você sente, né? Sim. Quando você tenta eliminar de vez a ansiedade, é como se ela crescesse. Sim. Né? Tudo que você alimenta cresce. Vai virando uma bola de neve, né? Exato. E se você pega aquilo ali e fala assim, não, eu não aceito, e luta contra ela, parece que a coisa, né, fica mais poderosa, vamos dizer assim. Então, aprenda a conhecê-la, como você falou, a educação, a se conhecer, para que você aprenda a lidar com a sua ansiedade. Sim. Descobrindo os seus gatilhos, descobrindo as coisas que te acalmam. Assim você vai aprendendo, com autoconhecimento, a lidar com toda essa situação. Com não certeza. É mesmo? Com certeza, né? Isso. E se você gostou desse vídeo, né? Curta, comenta, compartilha, né? E passe para os seus amigos, se inscreva no canal. Foi um prazer ter vocês aqui conosco novamente. Pois é, pessoal. Se precisar de ajuda, estamos aqui. Tchau, tchau.